Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, seja o horário qual vocês vão chegar até a Mãe Rosa de Oxalá. Você estará ouvindo o nosso videozinho do dia de hoje. Estou aqui para responder mais uma perguntinha de um seguidor meu, né? Mas antes disso, para quem está chegando agora, vou deixar os contatos da Casa de Orixá e da Mãe Rosa de Oxalá. Contato da Casa de Orixá 51 3347 5767. Não, gente, é 5133 475787. E o celular da Mãe Rosa 51 991 79 5911. Esses são os contatos da Casa de Orixá para você agendar o seu horário, agendar o seu jogo de búzios, agendar o seu jogo de cartas, agendar sua conversa, sua orientação, né, suas dúvidas, conversar com a Mãe Rosa para que eu possa ouvir-te, para que eu possa escutar-te, possa te orientar, conversar com você, né, com muito carinho a respeito daquilo que você vai trazer até a mim, não é? Para que eu possa te dar um caminho, te dar uma solução, te dar uma resposta. Tá certo, meus amores? Então tá. Gente, esse meu seguidor, ele perguntou para a Mãe Rosa o que a Mãe Rosa acha que ele foi numa casa religiosa, numa curimba, e também foi num batuque, em dias, lógicos, separados, né, alternados, e viu os alabê, inclusive era o mesmo alabê que tocou nessa curimba e que tocou neste batuque. Que eles se olhavam muito uns para os outros, que eles riam muito das entidades que ali chegaram, e que essa pessoa achou o cúmulo do absurdo o que ele viu, que são pessoas que se pode dizer conhecida no meio religioso, né? Que ele ficou simplesmente estagnado, chocado, que ele disse assim para mim: Mãe Rosa, eu tô só resumindo, né, que ele mandou Mãe Rosa, se ainda fosse num lugar que os alabês, que era mais de um, fossem pessoas ignorantes, pessoas que não fossem pessoas do meio religioso, não fossem pessoas que conhecem vários religiosos de peso, eu até não dava bola, porque eu ia dizer que eram pessoas da comunidade, pessoas que não eram bem acostumadas, bem profissional, mas eu fiquei mais pasmo dessas pessoas serem bem profissionais. Até então eu pensava assim, mas no momento que eu vi, para mim tá deixando a desejar, né? Pessoas rindo das entidades. E aí ele pergunta o que é que eu acho. O que eu acho, todos os meus seguidores, meus inscritos, simpatizantes, amigos sabem o que eu acho. O que eu acho é que nós, profissionais, né, seja da área que for, e o caso que chegar naquela área, nós temos que ter capacidade, sermos preparados para vermos de tudo, gente. Vermos de tudo. Eu mesmo, aqui nesta mesa, eu já vi de tudo e mais um pouco, e vou morrer, e não vai encerrar, e não vai terminar, não vou ver tudo. Mas isto é um problema de cada pessoa que chega aqui. Isto é um problema meu, que eu aprendi, que eu fui preparada, ensinada, testada para receber as pessoas, e o assunto acaba aqui na mesa.
junto com o meu orixá. Junto com o papai Oxalá, fica aqui na mesa. Quando eu me levanto e vou me embora, o problema de cada pessoa fica com o papai Oxalá. Ele vai levar embora o problema daquele filho ou filha. E a mesma coisa é o Alabê. O Alabê, ele é contratado. Para ele não vai fazer nenhuma diferença se a pessoa está se fingindo ou não. Se a pessoa está ocupada, se a pessoa está incorporada, para ele não muda nada. Ele não é o pai de santo da pessoa, né? Ele não é filho de santo daquela pessoa. O papel dele, ou dela, que agora nós temos alabês femininos também, até uma quantidadezinha meia, né? Bacana, vamos dizer assim. Eu já vi umas 3, 4, talvez mais, não lembro bem. Mas o que eu quero dizer é que, né, que eu acho que não é legal, não é cabível, não fica bacana. Porque cai nas redes sociais, as pessoas passam para os outros, os babás e as, olha, ó, fez isso lá naquela casa, vai fazer na minha, olha que chato que fica, né? Que se a pessoa estivesse fingindo, é um problema da pessoa. Não é um problema das visitas, não é um problema dos alabês, não é um problema de nada, não é um problema de ninguém. Então, eu acho que a gente profissional, a gente tem que olhar, entender o caso. O entender que eu digo que você não é obrigado a compactuar, nem compreender aquilo ali, mas você é obrigado a olhar, ver e ficar quieto. Você foi pago para isso. Você é teu cliente, né? Então, é cliente da pessoa, a pessoa só tem que tocar. Tocar o batuque, tocar a sessão, tocar a corimba. E não ficar de olharzinho de vizinhos, que fica muito chato isso. Para o profissional, ou para a profissional, não sei se era homem ou mulher, masculino ou feminino. Então, eu penso assim, não vamos denegrir a nossa religião, não vamos denegrir o nosso trabalho, denegrir o babá, denegrir a iá, eu denegri as iás todas, os meus irmãos religiosos babá, denegri os babás homens todos, os meus irmãos religiosos e amigos alabês, denegri toda a classe de alabês. Fica ruim, porque nem todos fazem isso. Eu acredito que foi só, eu nunca vi pelo menos, né? Nunca vi. Então é só um toque, né? É só um assunto, é só uma resposta. Fica chato, fica feio. Gente, isto houve, essa pessoa viu, se é que houve que essa pessoa viu. Ele não generalizou, né? Um moço, um homem, ele falou que ele viu aquilo ali e que ele estava na festa e que depois saiu na rede social. E que ele achou assim o cúmulo do absurdo o cliente pagar para bater, talvez porque goste do profissional ou a profissional. Contratou porque é uma pessoa que sabe o que está fazendo, aí de repente começar de olhar e começar risinho e sinal, que fica muito chato. A pessoa não pediu favor, a pessoa pagou. A pessoa pagou. E mesmo que fosse tocar de graça, que quisesse tocar de graça, se aceitou, vamos respeitar os outros demais orixás que estão no mundo. Ou os outros exus, ou os outros caboclos. Não importa, a gente está ali fazendo um preceito, tocando por uma obrigação, por um preceito, não importa qual lado seja, qual linha seja, se é umbanda, quimbanda ou santo. A gente tem que respeitar, baixar a cabeça, tocar e deu. Porque se tem um lá que achou que não está com nada, tem outros que estão.
Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa parte e respeitar aqueles que estão. E o que não está não é problema nosso, é da pessoa que está lá fingindo que não está. Não é isso, gente? Eu acho assim. Assim que eu penso. Mas é isso. Eu vou me embora com a minha ideia, com o meu pensamento respondido, certo? Porque tudo que eu respondo é conforme eu ajo, né? O meu agir e o meu pensamento é esse. Nós não devemos criticar ninguém. Não devemos apontar o dedo para ninguém e levantar o nariz para ninguém. Cada um que mexa o seu angu na sua casa, na sua panela, mexa e coma. Não temos nada a ver com isso. Eu, pelo menos, Mãe Rosa de Oxalá, tenho que ver com a casa do Papai Oxalá. As demais, eu sou amiga, eu sou visita. É óbvio, a gente olha, sabe o que combina, o que não combina, mas isso aí não é problema meu. É problema lá do Pai de Santo e da Mãe de Santo, não meu. O meu problema chama-se Casa de Orixá, Reino de Oxalá, o povo de branco. Certo, meus amores? Então tá. Tô indo, fiquem com Deus, um grande abraço. E não esqueça, sou eu, Mãe Rosa de Oxalá. Tchau, gente! Fui!